Irmãos, eu vou apresentar aqui nesse vídeo 5 motivos adicionais que nos levam à conclusão de que realmente é inteligente, é apropriado evitar celebrar aniversários natalícios. Lembrando que alguns desses aspectos provavelmente vai ser novidade para você, talvez você nunca tinha parado para pensar e normalmente não são mencionados entre nós, né? Mas com certeza constitui um motivo forte para se evitar a participar de celebrações natalícias. Por inúmeras vezes a gente chegou à conclusão que os ensinamentos da Testemunha de Jeová, baseados na Bíblia, realmente faziam sentido ou fazem sentido, né? E muitas vezes a gente comenta, olha, realmente a Bíblia tem razão. E ao analisar aqui esses 5 motivos adicionais para não se celebrar aniversário natalício, vamos reforçar ainda mais a esta conclusão. Então vamos aqui então ao primeiro, né? As congregações, elas têm como característica serem unidas, mas existem algumas culturas que os publicadores, elas são muito unidos demais mesmo. E a hospitalidade também, né, é uma característica muito forte de muitas regiões do mundo, né? E isso, né, também se reflete nas congregações daqueles locais. O que eu quero dizer com isso, né? Então imagina uma congregação, né, dentro dessa cultura com cerca de 100 publicadores. Se todos os publicadores sendo liberado a celebração de aniversário natalício, provavelmente a maioria, se não todos, desejarão celebrar o seu próprio aniversário. Ou seja, isso significa que uma congregação com 100 publicadores, todos, cada um celebrando o seu aniversário em épocas diferentes do ano, nós vamos ter aí no ano uma celebração de aniversário a cada 3 dias e meio. E nessas culturas, provavelmente, né, a maioria, né, se não todos os aniversariantes vão querer chamar, se não a congregação inteira, um bom número de publicadores, né, se fosse, no caso, liberado essa celebração de aniversário natalício. Ou seja, estaria ocorrendo uma festa, né, na congregação a cada 3 dias e meio. E eu dei uma pausa aqui, prosseguindo, né? Então estaria ocorrendo uma festa na congregação a cada 3 dias e meio. E uma festa requer uma certa quantidade de tempo para organizá-la, de energia, e não envolveria uma só pessoa, né? Então muitas pessoas estariam, se a gente somasse, né, a quantidade de horas, seria realmente muito grande, horas dedicadas a uma festa a cada 3 dias e meio. Só que não teria só os aniversários natalícios de membros da congregação, né? Numa cultura onde é uma tradição forte a celebração de aniversários, teria também outros aniversários para ir. Colegas de trabalho, colegas de escola, vizinhos, parentes, não testemunhas de Jeová, né? Ou seja, a média de convite que você receberia, né, nessa região para participar de aniversários seria ainda menor do que 3 dias e meio. Né? Agora, consegue entender as implicações disso? A consequência disso seria que se consumiria tempo demais e energia demais no caso dos irmãos. Obviamente, né, com tantas coisas importantes que a gente tem para fazer, responsabilidades teocráticas, além de outras responsabilidades familiares e ter que trabalhar, né, e cuidar de outros assuntos, uma quantidade muito grande assim de festas para ir consumiria muito do nosso tempo e afetaria, com certeza, e acabaria roubando, né, o tempo que deveríamos dedicar ao estudo pessoal, ao ministério, à pregação e assim por diante. Então acabaria que ocorreria aí um atraso de vida, né, por assim dizer. Será que eu estou exagerando ao dizer isso? Não. Olha que interessante que pessoas inteligentes e bem-sucedidas
que nem assim, são tão religiosas ou nem têm as mesmas crenças que nós, eles reconhecem que aceitar convites com muita frequência para festas, em eventos, encontros assim, afeta o nosso desempenho, né, em atividades importantes da nossa vida. Consome muito tempo e energia e acaba impedindo que uma pessoa, por exemplo, até cresça, né, em sentido financeiro, ou que tenha muito tempo, ou que tenha mais tempo necessário para atividades espirituais. Eu vou colocar aqui a fala, né, a experiência relatada por por uma das referências aqui do Brasil em matéria de organização e produtividade. É o Christian Barbosa. Ele é um dos meus mentores, né? Ele ensina como uma pessoa pode ser produtiva e organizada. As duas características fundamentais para um ministro cristão, né? E ele fala sobre a recusa dele, né, de participar e aceitar frequentes convites para eventos e festas. Olha só que interessante, e ver se você consegue relacionar isso, né, ao nosso caso. Nós também que recusamos aí a participar, né, com frequência em festas de aniversários e outras celebrações pagãs. Vamos ouvi-lo aqui. Quais são aquelas coisas, os princípios, as regras chaves que fizeram a minha vida ter sucesso, ter resultado até aqui? Quais seriam esses princípios? Essa foi uma pergunta que uma pessoa me fez durante uma live que eu estava fazendo, e eu fiquei pensando sobre isso, refleti bastante, e eu elenquei aqui 10 coisas que são regras que eu tenho, princípios que mudaram a minha vida para sempre e me permitem ter resultados. 7ª regra: eu não sou arroz de festa. Eu não vou nas festas que a maioria das pessoas vai. Não adianta. Eu recuso 9,5 a cada 10 convites que me fazem para um happy hour, para confraria, para jantar, para lalá, para casamento. Então, nossa, esse sou eu, para negar. Agora, por que você não vai? Porque você é um cara antissocial? Não, simplesmente porque eu tenho mais coisas legais para fazer no meu tempo. Então, eu entendo o seguinte, aquela coisa do social tal, ele acaba sendo tão desperdício, as pessoas começam a se condicionar para gostar da festinha. Eu tenho sócios hoje que são caras incríveis, que só ficam em festinha. Eu falo para ele, cara, se você parasse de ficar tanto em festa de um monte de gente que você já conhece, e você colocasse essa tua energia, esse teu talento, essa tua disposição em casa, sentado, produzindo para a empresa ia crescer muito mais. O que não significa que você não tem que fazer networking, você tem que fazer networking, eu faço networking. Então sim, vou em um ou outro jantar, em uma outra coisa que me convido, conecto com pessoas, e depois, eu não preciso estar na festinha para conectar com elas de novo. Eu posso pegar o contato, eu posso marcar um Zoom, eu posso marcar um café, eu posso me conectar com a pessoa de um jeito mais focado, de um jeito mais centrado, e não simplesmente em festinhas onde às vezes eu só vou gastar meu tempo, comer porcaria e beber o que não deve. Então assim, eu sou um cara muito centrado nisso, e não tem nada a ver com gostar ou não gostar de social, tem a ver com respeitar o meu tempo. Então o meu tempo é o meu templo, o meu tempo ele é sagrado para mim, e ele custa muito caro para eu desperdiçar. Então sim, eu vou recusar 9,5 a cada 10 convites, mas naquele meio que eu vou é porque eu estou querendo me conectar com alguém, é porque tem alguma coisa interessante, é porque tem alguma coisa que eu vou estar absorvendo ali daquelas pessoas, e isso pode gerar sim alguma coisa lá na frente. Então eu vou nesses. E aí, você já tinha parado para pensar nisso? Realmente faz sentido, né? Então, no caso, quando não celebramos aniversários natalícios, nós acabamos por evitar, né, gastar tempo demais em convites para festas frequentes. Como eu disse para você, em muitas culturas isso aniversário natalício ocorreria aí em uma média aí, em menos de 3 dias teria uma festa, né, ou um convite para uma festa. E isso com certeza levaria os irmãos a gastar tempo demais, né, e energia demais, e isso afetaria o ministério, afetaria isso do pessoal, né? E até mesmo em questões financeiras, a pessoa não teria tanto tempo, né, para se dedicar a um trabalho significativo, a um estudo, a sua profissão e assim por diante. Então, concluímos, agora resumindo, né, concluímos que é inteligente realmente não participar em aniversário natalício. Muito bem, vamos agora ao segundo motivo, né?
Em culturas onde a celebração de aniversário é muito forte, a tradição ali é muito forte, existe, podemos afirmar, uma pressão para se dar presentes. Os pais dar presente, no caso, aos filhos, na data do seu aniversário, e pessoas convidadas ao aniversário também fazerem o mesmo. Só que tem um problema. Em muitas culturas onde a tradição é forte, a tradição de celebrar aniversário, as pessoas são pobres, têm poucos recursos. Agora você imagina um pai de família, né, com 5 filhos, tendo que celebrar, né, havendo uma certa pressão para celebrar todo ano, 5 vezes o ano, aniversário de cada um dos filhos em datas diferentes, e tendo aquela pressão para fazer uma festa, para gastar um dinheiro, para dar presente no momento em que ele não tem. Então isso geraria muita frustração, né? E desapontamento. E não só isso, né? Convidados também, que são pobres e não têm condições de dar o presente, também ficariam em situações constrangedoras. Isso quando não estariam talvez proibidos, ou se evitaria, no caso, de convidá-los a uma festa por não terem o que dar de presente. E isso geraria realmente desapontamento. Veja, por exemplo, essa experiência. Eu sou conterrâneo de Belchior, sou da cidade de Mombaça, e eu escolhi essa música porque eu me considero um sujeito de sorte. Eu sou um garoto que vem de uma família pobre, uma mãe analfabeta, lavadeira, um pai pedreiro, que diversas vezes não fui convidado para aniversários de amigos porque a gente não tinha condições de levar presentes. Então você está vendo, né, o problema aí? E tem um outro detalhe ainda sobre isso, né? O gostoso de se dar um presente é quando se faz isso de coração, não diante de qualquer pressão devido àquela data, né? Bom, eu preciso dar alguma coisa de presente para a pessoa, né? Afinal é aniversário dela. Mas talvez não seja assim de forma espontânea de coração, né? E também a pessoa que recebe o presente, o interessante, a graça, né, de se receber um presente é quando a pessoa recebe de forma inesperada, né, ao invés de saber que naquela data as pessoas me darão presente. Então, o interessante é quando você não está esperando receber e aí tem a surpresa de receber o presente, né? Então, o aniversário natalício também acaba gerando esse problema. Terceiro motivo, vamos ao terceiro, né? Os verdadeiros cristãos esperam prosseguir vivendo continuadamente, né? Aí pelos próximos séculos e milênios à frente, né? Pela eternidade. E você já parou para pensar que esse costume que a gente tem hoje de perguntar quantos anos você tem, ele logo vai acabar? Porque imagina quando você já estiver tendo vivido 850 anos. Você acha que alguém vai perguntar para você, ou você vai querer responder a essa pergunta? Ou quantos anos você tem? Aí você vai responder, bom, eu tenho 843 anos. Você acha que você vai ter paciência, interesse em ficar contando, né, os anos que você viveu desde o seu nascimento, à medida que alcançarem números enormes, né? Por exemplo, quantos anos você tem? Eu estou com 10.823. Quem que vai se preocupar, né, em ficar contando os anos? Então, essa pergunta, quantos anos você tem, ela logo deixará, né, de ser um costume. Então, muitos cristãos como que já se antecipam, né, a não se preocupar mais, né, com o fato de ter se passado, né, determinado número de anos desde que ele nasceu. Então, o que importará, né? A quantidade de vezes que a Terra deu uma volta no Sol desde que eu nasci. Que importância terá isso, né? E desde já, né? Qual é a grande importância? Então, com o tempo, isso vai, né, deixar de ser costume e as pessoas deixarão de se preocupar com isso. Então, muitos cristãos hoje meio que já estão entrando nesse espírito, né? Já estão deixando de se interessar por questões de data de aniversário, né? Nós temos aqui o quarto, vamos ao quarto motivo, né? Bom, uma vez que é permitido celebrar aniversário, então, por exemplo, numa sala de aula ou no local de trabalho,
né, todos vão cantar parabéns a um rapaz que está fazendo aniversário naquele dia, e se é liberado, nós também participaríamos, né? Ainda bater palma, cantar parabéns. Mas pense bem, e se esse rapaz, na verdade, no último ano, ele, na verdade, praticou pecados graves, né? E não fez a vontade de Deus? Nós estaríamos parabenizando, né, uma pessoa por mais um ano de vida ou por mais um ano de práticas pecaminosas. Nós incorreríamos nesse erro, talvez até sem perceber, né? Então, nunca se deve parabenizar uma pessoa, né, pelo ano que se passou, sem saber, né, ao certo que conduta ela teve. Senão nós estaríamos, na verdade, parabenizando um ano de práticas pecaminosas, né? E é claro, não devemos parabenizar a pessoa pelo seu aniversário por outros motivos, inclusive espirituais, pelo fato de aniversários ter origem pagã e assim por diante. Mas você entendeu essa razão adicional? Né? Porque ter se passado mais um ano de vida em si mesmo não tem mérito nenhum. O que tem mérito é o como a pessoa usou, né, o último ano de vida dela. É isso que tem mérito, né? E também, claro, se tivermos de elogiar a pessoa, será por uma qualidade específica, não pela passagem do tempo, que em si não tem mérito algum. Muito bem. E, por fim, quinto motivo, né? Essa proibição, baseada em princípios bíblicos e em outros motivos, né, por parte da Testemunha de Jeová, a proibição de celebrar aniversário natalício, também protege os irmãos de ter uma associação indevida com os descrentes. Porque olha só, se fosse permitido aniversário natalício, naturalmente iríamos aceitar o convite do vizinho, dos parentes descrentes, né, na escola, no trabalho, e isso colocaria a gente em associação íntima, né, com pessoas descrentes, né, e não é preciso dizer mais nada, né? Você já pode imaginar os efeitos, os riscos que nós passaríamos a ter por ter agora convivência, né, mais íntima em ocasiões de festas, né? E que muitas vezes envolve bebedeiras, né? E um ambiente mais descontraído que permitiria pessoas do sexo oposto se aproximarem mais. Então, a proibição de aniversário natalício, ela na verdade protege, né, os irmãos de se expor à associação mais íntima, né, que certamente se daria, né, se fosse permitido participar de aniversário natalício, né, com vizinho, parente descrente. Então, é uma medida de proteção espiritual e moral. Enfim, são esses então 5 motivos, né, que eu tinha a apresentar. Alguns desses aspectos, creio que é novidade para você, talvez você nunca tinha parado para pensar nisso, né? Mas está aí, olha que interessante, né? Talvez um estudante da Bíblia que está tendo dificuldade de entender essa questão de aniversário pode repensar, né, o seu conceito sobre tal costume. Então, fica aí para a gente refletir essas questões.